Desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Podei vos assentar em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo 17. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque é um privilégio estarmos aqui, assumindo essa responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. É bem verdade que existem pessoas melhores do que eu, mas quando eu estava pensando nisso, o Senhor me fez lembrar do Salmo 127, versículo 4. Como a flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E eu creio que Deus vai usar a minha vida aqui nesta noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa palavra ela está queimando no meu coração. E antes de pregar, Pastor Domingos, que Deus abençoe a sua vida ali, naquela congregação, Maioná. Que Deus abençoe vocês. Vocês foram um casal muito importante na minha vida, na vida de muitos jovens. A gente teve a oportunidade de crescer dentro desta igreja com seus filhos. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar usando a sua vida, tá bom? Nós sentiremos a falta de vocês aqui, mas existe um propósito. E o propósito sempre será maior nas nossas vidas. João capítulo 21, versículo 17. E disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando o nosso co-pastor Adécio fez o contato, no domingo passado eu tinha falado que eu queria pregar aqui no culto nessa noite. Ele fez o contato nessa semana. Eu fiquei preocupado porque é uma responsabilidade muito grande. E Deus, Ele acendeu essa palavra no meu coração. E ontem nós tivemos a oportunidade de participar do culto de ceia, em que o pastor também leu a passagem desse contexto do capítulo 21. O texto que nós vamos meditar nessa noite fala acerca de um personagem que teve muita influência na história do Evangelho, que é Pedro, um dos discípulos escolhidos por Jesus. E quando nós observamos os Evangelhos, nós podemos, meus irmãos, perceber qual que é o interesse de Cristo ao atrair as pessoas para si. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque o maior propósito de Deus, para além da salvação das nossas almas, é nos usar, é nos capacitar para a sua obra, é nos dar condição e ferramentas para que nós possamos ser instrumentos nas suas mãos. Pedro, ele foi um investimento único de Jesus. Foi um investimento preciso e certeiro. Pedro não foi uma tentativa mal sucedida ou uma escolha errada, muito pelo contrário. Pedro recebeu uma missão nobre para representar o nosso Cristo, assim como nós, apregoando a sua palavra. Do mesmo modo que Pedro não foi uma tentativa mal sucedida, do mesmo modo que Pedro, não foi um erro, a minha vida e a sua vida também não é um erro. Também não é uma tentativa mal sucedida, também não é um projeto fracassado. Porque a gente costuma ouvir dizer a respeito do comportamento de Pedro: Pedro era muito explosivo, Pedro era muito arisco, Pedro arrancou a orelha de Malco, Pedro negou a Jesus. Glória a Deus. Mas mesmo diante dos erros que Pedro teve, quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, o pecado, aquilo que a gente fez, isso não limita e não impede que a gente ame a Deus, porque a nossa natureza, a partir do momento que a serpente sucumbiu à humanidade ali no jardim, a nossa natureza virou pecaminosa. A gente pode sair aqui do culto hoje falando: Senhor, eu não farei mais isso, e amanhã a gente pode acabar fazendo, mas isso não quer dizer que a gente não ame a Deus. E não é por causa disso
que o sangue dele não vai nos purificar. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pedro não foi um projeto fracassado. Não foi um investimento errado, uma falha do percurso. E mesmo assim, na onisciência de Deus, sabendo que Pedro ia negá-lo, Jesus o escolheu. E assim Ele fez nas nossas vidas. Porque Ele mesmo disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Jesus, Ele sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades. E nem por isso foi impedimento para que Ele não nos escolhesse. Nós estamos aqui por causa da escolha de Cristo. Ele escolheu morrer naquela cruz, ao invés de viver sem você numa eternidade. Aleluia. O véu do templo foi rasgado, meus irmãos. Hoje nós temos acesso direto a Ele. Não precisamos de um sacerdote para falar: Senhor, eu entrei aqui por essas portas nessa noite, eu preciso que o Senhor fale comigo. Você pode dizer isso, e é possível que você tenha dito isso, e o Senhor está falando com você aqui nesta noite. E o interessante é que, além de nos salvar, Jesus nos fez filhos e servos. E é por isso que nós não somos um acaso. Você é um propósito. Aleluia. Para o homem, a gente é descartável. Isso é fato. Já pararam para observar em algumas situações em que a gente errou com algumas pessoas? O que essas pessoas fizeram com a gente? Desprezaram a gente, fizeram pouco caso da gente. Jesus, antes de escolher a Pedro, sabia que Pedro o negaria. E mesmo assim Jesus escolheu como seu discípulo. Jesus, Ele olha diferente, irmãos. O ser humano, ele tem uma natureza tendenciosa para apontar e para julgar o erro. Aleluia. Jesus, Ele poderia ter exposto Pedro. Jesus poderia ter chegado diante dos discípulos e falado: Pedro me negou. Mas Jesus, Ele chegou diante de Pedro, depois de alimentar os discípulos, e falou: Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama mais do que estes, Pedro? Senhor, eu te amo. O Senhor pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama mais do que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, foi a forma que Jesus encontrou para falar com Pedro acerca da situação, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus, Ele sabe trabalhar, irmãos. Ele sabe que a gente está ferido, e da forma que Ele chega para falar com nós. Porque se Jesus não atentar para esse cuidado, esse zelo de falar com o nosso coração, Ele sabe que a gente não suporta, porque a nossa própria consciência tem nos crucificado. Cada vez que a gente nega Ele, com alguma atitude, um comportamento ou um pensamento. Por gentileza, vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Lucas capítulo 6, versículo 12. Glória seja dada ao nome do Senhor. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome também de apóstolo. Qual que é o nome do primeiro discípulo, irmãos? Pedro. Aleluia. Pedro, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, quem se tornou o traidor.
Nestes dois textos, meus irmãos, nós podemos perceber duas singularidades importantes, porque no capítulo 1, versículo 16 ao 18 de Marcos, que a gente acabou de ler, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou diante de Simão e André e falou: venham após mim que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles abandonaram a rede, eles abandonaram o ofício que eles tinham ali para seguir a Jesus, porque eles entenderam que havia um propósito maior sobre a vida deles. E foi assim na nossa vida. Quando Jesus chegou até nós, Ele nos arrebatou para si e falou: olha, a partir de hoje você vai me seguir, você vai me acompanhar e você vai pescar vidas. Eu vou usar a sua vida. Esse é o primeiro ponto que a gente pode observar aqui imediatamente. Eles não falaram: não, Senhor, peraí, deixa eu terminar, deixa eu guardar a rede aqui. Não, imediatamente largaram as redes e foram atrás de Jesus. E é interessante a gente observar que em Lucas 6, 12 ao 16, a gente vai perceber que aparecem três personagens que tiveram momentos infelizes diante de Jesus, antes mesmo de Jesus escolhê-los como seus discípulos: Pedro, Judas e Tomé. Judas foi quem traiu a Jesus, mas Pedro também traiu porque ele negou. Mas Judas foi quem o entregou com um beijo no rosto. E Tomé, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, ele falou: Senhor, eu só acredito que é o Senhor mesmo se o Senhor deixar eu te tocar. Três personagens que tiveram momentos infelizes diante de Jesus, mas isso não invalidou a escolha de Jesus para que eles fossem os seus discípulos. Está vendo como Jesus, ele olha para a humanidade, irmãos? Quem de nós aqui escolheria Judas como um discípulo? Quem de nós aqui escolheria Pedro, sabendo que no momento em que Jesus mais precisasse dele, ele ia negá-lo? Não conheço, não sei quem é. Quem de nós escolheria, irmão? Sejamos sinceros. Mas Jesus, sabendo que isso aconteceria, ele falou: eu vou subir no monte e eu vou orar e eu vou chamar os discípulos, ao qual deu o nome de apóstolos, e começou a nomeá-los. E dentre esses 12 discípulos estava Pedro, Judas e Tomé. A escolha de Deus não é uma escolha mal sucedida. Por vezes a gente pensa que nós somos uma escolha errada, por algumas coisas não acontecerem ou não darem certo nas nossas vidas. Mas isso é um engano do nosso coração. O inimigo, ele aproveita dessas situações para falar: olha, você é uma fracassada mesmo, você é um fracassado, nada dá certo na sua vida, nada do que você faz vai acontecer. Isso é mentira, irmãos. Maior é o que está conosco. Isso é só uma fase, isso é só um momento, isso é só um momento. Tem horas que Jesus, ele nos aperta, irmãos, que a única coisa que a gente quer é sumir. Mas ele sabe onde encontrar a gente. Porque quando ele apresentou-se para os discípulos, depois de ter se ressuscitado pela terceira vez, quando ele se apresentou pela terceira vez aos discípulos, ele sabia que Pedro estava pescando. Aleluia. E ele foi até o encontro dele. O bom pastor deixou as 99 ovelhas porque ele precisava encontrar a Pedro. Aleluia. E ele te encontrou aqui nesta noite. Ele te encontrou aqui nesta noite. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pedro errou, mas Jesus não errou ao escolhê-lo. E por mais falhos e pecadores que nós sejamos, a palavra dele se mantém. Pode uma mãe, aquela que amamenta o seu bebê, esquecer do filho que cria, mas Jesus olha para as mãos furadas: todavia, eu jamais, aleluia, me esqueço de você. Você não está esquecida. Aleluia, você não está esquecido, jovem. Jesus, ele olha para as mãos furadas dele, ele vê a mim e vê a você. Aleluia. O homem, ele rejeita, ele esquece, mas Jesus, ele olha para a mão e ele vê a cada um de nós. Aleluia. Ele deixou as 99 ovelhas porque ele precisou encontrar vocês aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pedro foi um discípulo destacado por sua iniciativa. Ele é muito criticado pelo seu comportamento. Eu ouço muitas pregações, como eu falei inicialmente, sobre esse temperamento de Pedro. Obviamente que toda a nossa ação gera uma reação, independente de qual seja ela, boa ou ruim.
E nesse caso especificamente nós podemos entender a situação como uma reação natural do nosso próprio organismo. O nosso mecanismo de defesa, o mecanismo de luta e fuga, é um mecanismo natural que todo ser humano tem para nos proteger de uma situação que nos coloca em perigo. Já observou quando você está passando na rua e tem um cachorro que parece feroz, o que você faz? Você atravessa para o outro lado, corre, dá a volta. Esse é o mecanismo de luta e fuga que a gente tem na nossa natureza. E eu observo Pedro diante dessa situação, porque foi o único discípulo que foi atrás de Jesus. Ele chegando por trás, e aí aquelas pessoas observam e falam: rapaz, você é um deles. Imagina ele vendo Jesus sendo pego para ser preso, açoitado, crucificado. Na cabeça dele ele deve ter imaginado: eu também vou ser crucificado. Quem não teria medo, irmãos, numa situação dessa? O mecanismo de defesa dele falou: não, eu não conheço ele. Coração acelerado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Jesus, quando conversa com Pedro, ele fala: Pedro, não, acontece que eu sei que você me ama, mas vai chegar um momento da sua vida que você vai dizer que você não me conhece, mas isso não vai privar o meu amor por você também. Eu fico imaginando esse diálogo de Jesus com Pedro. E aí em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 31, o evangelista Mateus ele vai registrar dizendo que Pedro disse: Senhor, eu irei contigo até a morte. Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. E é interessante que a gente pode observar um diferencial na vida de Pedro, porque o Pedro foi o único depois de Jesus que andou sobre as águas. Porque quando Jesus ele se apresenta ali para os discípulos, quando eles estão naquele barco, Pedro é o único que fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. Jesus fala: vem, Pedro. Mateus 24, que foi o versículo que eu li, fala que Pedro ele sai do barco e começa a pisar na água, irmãos. Ele começa a viver um sobrenatural junto com Jesus. Ele começa a caminhar em direção a Jesus. Ele observa que tinha um vento muito forte, a tempestade estava muito forte, isso causou medo. E ali ele começou a afundar. E quando ele afundou, ele falou: mestre, me ajuda, me socorre. Pedro não sabia nadar, irmãos. Pedro não era pescador. É óbvio que Pedro sabia nadar. E aí Jesus prontamente estende a mão: vem cá que eu estou com você. Vem cá que eu estou com você. Por que você tem pouca fé? Glória seja dada ao nome do Senhor. Pedro ele foi ousado, irmãos. Ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve diante de Jesus. E quando chega o momento em que Jesus ele precisa conversar com seus discípulos para dar os últimos direcionamentos a eles, antes de Jesus ser levado para ser crucificado, ele começa a falar a respeito da sua morte. Tem ali a última Páscoa, Jesus lava os pés dos discípulos, tem a Santa Ceia, e Jesus sempre vem contando aos discípulos: olha, eu vou precisar ir, eu vou ser pego, vão me matar. E aí eu fico imaginando os discípulos aflitos, atônitos. Imagina, irmãos, imagina, era o próprio Cristo que estava ali, o próprio Jesus, os discípulos pensando: vão matar o mestre, e o que vai ser da gente? Glória seja dada ao nome do Senhor. Foi um momento muito aflitivo, tanto para Jesus quanto para os seus discípulos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí o que me chama a atenção, irmãos, no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 31, nessa conversa que Jesus ele está tendo com Pedro, ele fala assim: Pedro, o diabo ele veio até mim e pediu para se andar com você. O diabo queria acabar com Pedro, irmãos, porque ele viu o potencial o investimento que Jesus fez na vida dele. Falou: ele pediu para se andar comigo, mas eu intercedi por você, Pedro. Eu orei por você, você não vai cair. E quando você se converter, quando você estiver forte, você vai ajudar os seus irmãos. Aleluia. E hoje, meus irmãos, nós temos um que intercede por nós, que é o Espírito Santo de Deus. Você não vai cair. Sabe aquele momento em que você está orando, que você não consegue expressar uma palavra, que só caem as lágrimas dos olhos? O Espírito Santo pega essas lágrimas, vai até diante de Deus e fala: Senhor,
Eles não conseguem verbalizar o que significa isso, mas essa lágrima significa: eu não estou aguentando mais, Senhor, entra na minha causa, visita a minha casa, abre uma porta, traz a cura. O Espírito Santo, Ele intercede por nós, irmãos. Nessa ocasião, Jesus intercedeu por Pedro. Ele falou: Pedro, o diabo veio e ele queria se andar com você, mas eu intercedi. Ele: não vai. Aleluia. Então Jesus é pego, é levado até o sinédrio para ser julgado. E como eu falei, irmãos, Pedro vai seguindo de longe. Pedro vai acompanhando Jesus de longe. Quando de repente uma criada passa e observa: você é um deles, né? Não, não conheço. Daqui a pouco passa um outro criado: rapaz, você não é um deles? Não, sei nem quem é. E uma terceira pessoa chega: você é um deles. Você está vestido igual ele, a sua fala é igual a dele, como que você não é? Não, não conheço. E a Bíblia fala que quando ele nega pela terceira vez, instantaneamente o galo canta. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí a Bíblia fala que Pedro, ele chora amargamente. E é interessante, irmãos, que em Lucas, capítulo 22, versículo 60, quando o galo canta, versículo 61, o Senhor voltou o seu olhar a Pedro, e Pedro havia se lembrado do que ele tinha dito. Só que eu fiquei meditando nesse versículo 61 do capítulo 22 de Lucas. Que olhar foi esse? Obviamente, irmãos, é o olhar de misericórdia de Deus. Se fosse o meu olhar, tá vendo? Falei para você, Pedro. Aí, ó, o galo cantou. Mentiroso. Mas Jesus, preso, virou para Pedro com aquele olhar de misericórdia: eu vou ressuscitar e eu vou encontrar você. E ali Pedro se retira com a sua alma angustiada, abatida. Jesus é julgado, ele é condenado, ele é crucificado, e no terceiro dia ele ressuscita como ele havia prometido. Se cumpriu as escrituras. E no terceiro dia pela manhã, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé vão em direção ao túmulo para embalsamar o corpo de Cristo, que era uma cultura da época. E quando eles chegam diante enquanto elas iam durante o caminho, elas ficavam: mas como que a gente vai remover aquela pedra? É muito pesada, é muito grande, o que a gente vai fazer? Só que quando elas chegaram diante do túmulo, a pedra já estava removida. Cadê ele? Levaram ele daqui. Aleluia. E a Bíblia fala que o anjo falou para elas: o que vocês estão procurando aqui, o que já ressuscitou? Aleluia. Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7. Marcos registra: não tenha medo, Jesus, o Nazareno, que foi morto, ele ressuscitou. Aleluia. Versículo 7 do capítulo 16 de Marcos: mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Aleluia. Jesus, ele ressuscitou, irmãos, mas a maior preocupação dele era falar com Pedro, porque ele sabia que Pedro estava com a alma triste, abatida, estava com o coração partido por haver se cumprido aquilo que Jesus tinha falado a ele. Aleluia. No decorrer dos versículos, a Bíblia nos conta que Jesus aparece para Maria Madalena, depois para os outros discípulos, até que aparece para os 12 que estavam reunidos. E aqui foi o texto que o pastor leu ontem, na verdade, João capítulo 20. Ao cair da tarde aquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 21 do capítulo 20. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E no versículo 26, passado 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com ele, estando com as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia. Depois disso manifestou-se Jesus aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos
Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Aleluia, aleluia. Versículo 21, meus irmãos, aleluia. Capítulo 21 de João, versículo 3. E disse-lhe Pedro: vou pescar. Pedro tinha abandonado a rede, irmãos, quando Jesus o recrutou para ser seu discípulo. Ele tinha colocado no seu coração: essa vida aqui eu não quero mais, eu não vou exercer mais o meu ofício, porque agora eu tenho um chamado, um propósito maior, que é seguir o mestre. Só que ele estava tão desolado, tão desapontado, que chegou o momento dele dizer: eu vou retornar para a minha vida antiga. Isso aqui para mim não dá mais. O mestre ressuscitou, ele vai me rejeitar. Quantas vezes, meus irmãos, a gente quer retroceder, quer voltar por outros caminhos, fazer igual o povo de Israel lá, que estava murmurando por causa que estava com saudade de comer cebola. Mas aí Deus, ele responde para Moisés: por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. Aleluia. Muitas das vezes a gente faz igual a Pedro: vou pescar. Glória seja dada o nome do Senhor. E aí as pessoas que estavam com Pedro ali falaram: nós também vamos. Olha a responsabilidade que a gente carrega nas nossas costas, meus irmãos. Eu lembro de uma fala do Mateus, quando eu era professor dos adolescentes ainda. Isso tem muito tempo. Eu estava passando um momento muito difícil, e o Mateus Lopes, esse jovem abençoado aqui, ele me abordou, ele falou assim: rapaz, você não pode parar. Aí eu falei: mas por que eu não posso parar? Ele falou assim: porque eu me espelho em você. Pedro, quando falou assim: eu vou pescar, vou pegar as redes, as pessoas que se espelhavam em Pedro falaram: nós vamos retornar para essa vida também. Não queremos mais saber desse negócio de Jesus. Irmãos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Você tem uma responsabilidade na sua casa. Ah, irmão Eduardo, meu filho não está vindo para a igreja. Continue vindo. Ah, o meu marido não está vindo para a igreja. Continue vindo. Ah, minha esposa não está vindo para a igreja. Continue vindo. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. E ali eles saem para pescar. E é o momento que Jesus ele encontra para falar com Pedro, irmãos. Jesus ele poderia ter chegado chutando tudo, falar: Pedro, você me negou, se cumpriu a palavra que eu falei. Mas ele espera os discípulos ali, e aí chama: filhos. Chamou de filhos, irmãos. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Não, Senhor. Tentamos pescar a noite inteira, mas nós não pescamos nada. Atitude, comportamento fora da direção de Deus. Porque a gente está achando que Deus ele vai nos desprezar por conta de um erro nosso. Não, meus irmãos. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Não pescamos nada, a noite toda. Então lança a rede para o lado direito. Jesus precisava fazer isso, irmãos? Lançar a rede, ó. Começou a vir, veio peixe de tudo que é lado. Começou a encher a rede começou a ficar pesada. Retiraram a rede ali com muitos peixes, peixes grandes. E aí Jesus se aproxima de Pedro. Acende uma fogueira ali, assa o peixe, alimenta eles, cuida deles. E aí chega diante de Pedro: e aí, Pedro? Tudo bem, Pedro? E eu fico imaginando Pedro com a cabeça baixada assim, com vergonha de Jesus. Neguei ele, e a consciência: neguei ele. Ele vai me rejeitar agora. Ele vai me desintitular de discípulo agora. Pedro, você me ama mais do que estes? Aleluia. Pedro ele fala: Senhor, eu te amo. Aleluia. Amas-me mais do que estes outros, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Aleluia. Versículo 16, tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas, Pedro. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro se entristeceu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não preciso nem dizer, porque o Senhor já sabe isso. Aleluia. Tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, por gentileza, vamos ficar sobre os pés. Cadê a Rebeca?
Hoje Deus, Ele tem essa palavra para o seu coração. Independente daquilo que aconteceu na sua vida, essa semana, semana passada, semana retrasada, ou ao decorrer da sua história, você pode ter negado a Cristo com alguma situação que tenha acontecido na sua vida, por alguma dificuldade que você tenha enfrentado, e o seu mecanismo de luta e fuga tenha te levado a isso. Mas Jesus hoje, Ele tem uma palavra para você. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, com muito temor eu faço isso. Eu estava orando na minha casa hoje, e o Senhor ministrava para eu chamar algumas pessoas aqui na frente. Com muito temor, irmãos. Eu entendo da ética, do culto, dessas coisas todas. Eu fui doutrinado. Mas você que essa palavra tocou no seu coração, que você está falando aí, Senhor, eu preciso de um abraço, eu preciso que o Senhor fale comigo. O Senhor está vendo a situação que eu estou, a dificuldade que eu estou. Jesus, Ele pergunta para você: tu me amas? Glória seja dada ao nome do Senhor. Você pode vir aqui na frente, os nossos irmãos vão orar para você. Eu vou descer para dar um abraço em você. Às vezes a gente só precisa disso, meus irmãos, de um abraço. Então, se você sentiu que essa palavra tocou no seu coração, vem aqui na frente. Se é alguém que se afastou dos caminhos do Senhor em algum momento da sua vida, por alguma dificuldade que você teve na sua vida, na sua história, hoje o Senhor Jesus, Ele está perguntando: tu me amas? Ele não está dizendo que você errou, que você pecou, que você fez ou que deixou de fazer. Ele está te perguntando: tu me amas? Aleluia! Vem aqui na frente, meus irmãos. Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Glória seja dada o nome do Senhor. Glória seja dada o nome do Senhor. Hoje você vai retornar para a tua casa com o consolo de Deus, com o conforto de Deus na tua vida. Aleluia. Hoje Ele veio aqui só por causa de você. Aleluia. Aleluia. Hoje Ele veio aqui só por causa de você. Aleluia. Pedro achou que ele ia ser desprezado pelo mestre, mas Jesus chegou diante dele e trouxe uma palavra de reconciliação. E hoje essa palavra te alcança. E ao chorar, aleluia, no escuro, aleluia, percebi, havia alguém ali. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ele sabe que você veio aqui triste, abatido, angustiado. Ele te alimentou. Já nasceu. Você vai retornar para a tua casa com a tua bênção, com a tua vitória hoje. Vai retornar para a tua casa fortalecido, porque você não pode voltar para o barco. O propósito é maior. Aleluia. Aleluia. Hoje Jesus te abraça. Tu me amas, Pedro. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aleluia. E na fraqueza achei tua força, e no vazio eu achei. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o renovo do Espírito Santo. Aleluia. Você não é um projeto falido, você é um propósito. Aleluia. 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 Na fraqueza achei tua força. No vazio é a tua noiva, a tua igreja, Senhor. achei. Renova o teu povo nesta noite, Senhor. Aquele que está cansado, aflito, abatido. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Lebadashura Bacandarabahai. alguém ali. Você estava ali. Na fraqueza achei tua Hoje tem força para a tua vida. no Aleluia. vazio Jesus, ele falou: vinde a mim, vocês que estão cansados. teu abraço. Vinde os cansados, que eu vos aliviarei. Eu pensei estar Lebadashura Bacandarabahai. só, Hoje Jesus, ele vai arrancar esse fardo pesado. Aleluia. havia Aleluia. alguém ali. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você estava ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já Glória a Deus. nasceu outro Glória a Deus. Glória a Deus. Posso levantar Glória a Deus. e Glória a Deus. viver. Volte para tua casa com essa certeza, meus irmãos. Você não é um projeto mal sucedido. Você não é uma escolha errada. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Jesus sabia que Tomé ia duvidar. Mas mesmo assim Jesus escolheu eles como discípulos. Independente do que aconteceu na tua vida até hoje, Jesus, ele não errou ao escolher você. Volte para tua casa com essa certeza que o teu Pai falou contigo aqui nessa noite. Que Deus continue abençoando, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.